Mas agora, como você pode se assegurar, se certificando que o negócio Herbalife funcionará para você, realizará os seus sonhos, trará os ganhos que você quer para o seu futuro, ajudando a estabilizar a sua situação financeira, trazendo a satisfação do seu desenvolvimento pessoal, dando a alegria de tocar a vida de outras pessoas e tê-las voltando para te agradecer por isso? Como tornar isso poderoso para você? Como tornar isso verdadeiro para você? É sobre isso que gostaria de falar hoje. Em primeiro lugar, temos o poder de mercado. Quando viajo pelo mundo, torna-se muito claro que a indústria em que estamos é uma oportunidade sem fim. As pessoas precisam manter a sua saúde. As pessoas precisam controlar o seu peso. As pessoas que precisam usar a nutrição que a Herbalife oferece. Então, a demanda para esses produtos, a demanda nessa indústria é global. É além do que podemos imaginar. É imensurável para compreendermos seu tamanho. Nós estamos bem atrás na tentativa de suprir a necessidade que existe no mundo. Nos Estados Unidos, estamos no negócio há 18 anos e temos uma demanda maior por esses produtos que há 18 anos atrás. Estamos atrás até nos Estados Unidos porque a demanda é tão grande e nós não crescemos tanto para atender a demanda mesmo em 18 anos. Portanto, você pode imaginar, com esse tipo de poder de mercado, a demanda não tendo diminuído ao redor do mundo, a Herbalife tem a oportunidade de investir nisso e, principalmente, você tem a oportunidade de ganhar com isso. Não só aqui nos Estados Unidos, mas em todos os países ao redor do mundo é absolutamente igual. Portanto, em primeiro lugar, nós temos o poder de mercado. Também é um mercado sem fim para o recrutamento. Os adolescentes que tinham 17 anos de idade, 5 anos atrás, agora têm 22. Alguns deles casados, começando uma família, e que precisam de renda extra. É como um rio que para sempre flui, trazendo um número sem fim de pessoas que chegam ao mercado, disponíveis como possíveis clientes para os distribuidores independentes Herbalife. Uma quantia inimaginável de pessoas que podem se tornar clientes da Herbalife, mas um fluxo de pessoas que estão buscando formas de conseguir renda extra, procurando por alguém com uma visão, alguém que vai encorajá-los, alguém que vai ensiná-los a vender, que vai ensiná-los como olhar para o futuro, como desenvolver essas habilidades, como se tornarem melhores do que são. Este é um número sem fim que eu chamo de poder de mercado. As pessoas que mais precisam de uma renda extra, todo esse mercado está disponível. Não apenas onde começamos nos Estados Unidos, mas em absolutamente todo o mundo. Então esse é o poder do mercado. Em segundo, temos algo que eu chamo de poder de capital. Alguns anos atrás, o muro no leste da Europa foi derrubado e o comunismo foi vencido. E existe um grande interesse novo em capitalismo. Como podemos pegar um pouco de capital e transformar em progresso? Como podemos transformar em produtos? Como transformar em serviço? E todo o poder do capitalismo está se estendendo pelo mundo todo. E quem está ajudando a ensinar o mundo como aproveitar o capitalismo é a Herbalife. Em minhas viagens para a Rússia, 11 mil pessoas vieram para ouvir a história, mas elas também queriam ouvir sobre essa coisa única chamada capitalismo. Como eles pegam o pouco que possuem e transformam em produto, transformam em serviço, e assim entram no negócio, servem o público, obtêm sua renda e tornam seus sonhos realidades. País a país, não importa onde eu vou, essa ideia toda do mercado, essa ideia toda do capitalismo está pegando fogo. É inacreditável. Não apenas nossos produtos, não apenas o nosso sistema de suporte, mas essa ideia de como pegar tão pouco, mas misturar com muita fé, misturar com muita coragem, misturar com muita intensidade, dar um tempo, colocar vida nisso. Você pode pegar o que é pouco em termos de investimento, acrescentar todo o resto do capital e transformar em negócio, transformar numa empresa. Temos a capacidade de ensinar isso ao redor do mundo. Em todos os idiomas, em todos os países, em todas as comunidades, em todas as cidades. Isso é chamado de poder de capital. O próximo é chamado de poder da Herbalife. A Herbalife, nesses 18 anos, reuniu os mais incríveis funcionários ao redor do mundo. Não apenas em Los Angeles, na matriz,
Mas com certeza no mundo todo, todo o pessoal que ajuda todos esses países a funcionar em termos de fornecimento, em termos de sistemas de suporte, em termos de comunicação, ajudando a organizar as reuniões, fazendo todas essas coisas. A Herbalife tem o melhor. Não importa para que país eu vá, lá está o poder da Herbalife. Pronto para ajudar, para estender a mão, para oferecer o melhor em termos de informação, como a transmissão que chega a vocês hoje, esse tipo de sistema de suporte que é absolutamente invencível. Ele pode te assegurar de que não importa onde você for, recrutando de casa, perto de onde mora, do outro lado da cidade, recrutando na sua comunidade, recrutando na sua cidade, recrutando em todo o país ou ao redor do mundo. Todo lugar que você vai, onde a Herbalife faz negócio, você vai encontrar esse incrível poder à sua disposição, pronto para apoiá-lo com as informações, as ideias, os produtos, a inspiração, trazendo Mark Hughes, o Dr. Katzen e todos os outros que, como nós, viajam ao redor do mundo. Isso se chama o poder da Herbalife. Primeiro, temos o poder de mercado, sem precedentes no mundo todo. Temos o poder do capital, capitalismo se espalhando no mundo todo. Temos o poder da Herbalife, 18 anos de experiência sem precedentes, do que o Mark Hughes aprendeu como presidente e CEO da companhia ao mais novo patrocinador no negócio da Herbalife. Todo o poder disponível. E a última parte, o poder pessoal. Queria que tivesse uma ideia do poder que está disponível para você. O poder de mercado, o poder de capital, o poder da Herbalife. Mas o que será significativo para o seu futuro é o seu poder pessoal. Às vezes, você precisa parar e refletir. O que você próprio tem disponível para agregar ao seu futuro empreendimento? Estendemos a mão e os produtos estão lá. Estendemos a mão e o marketing está lá. Estendemos a mão para a ajuda da Herbalife e lá está ela. O mercado está lá. O capital está pronto para servi-lo. Mas agora, e você? Talvez não tenha pensado no poder que você tem disponível para trazer a esse empreendimento coletivo e realizar os seus sonhos. Só queria lembrá-lo de tudo que está disponível dentro de você mesmo. Primeiro, você tem a habilidade de ver. É um grande poder ver as coisas. Usar a sua mente, entender, ver, perceber. Você tem a habilidade de ouvir, escutar. Uma frase antiga diz que é escutando que se cria a fé. É escutando que se estimula a imaginação. Pode ver coisas que ainda não existem. É a capacidade de ouvir depoimentos e formular na sua mente as possibilidades de começar do nada e desenvolver algo. Começar no fundo do poço até finalmente alcançar o sucesso. A capacidade de ouvir os depoimentos, ouvir boas ideias, que desenvolvem a imaginação. A imaginação, então, tem a capacidade de se transformar em fé. A fé é a capacidade não apenas de poder perceber e ver, mas a capacidade de acreditar ser possível, que pode acontecer. E a Herbalife tem todos esses depoimentos ao redor do mundo, de todos os tipos de vivência, que dão exemplos de onde você pode começar, dessa parte da sua vida ou começar nessa parte do mundo. Pode começar com essas limitações, e aqui está o que você pode se tornar. Os depoimentos não nos dão apenas a capacidade de ver e imaginar que é possível, mas de acreditar que se dermos esses passos, se aprendermos as lições, se desenvolvermos as habilidades, se usarmos a nossa imaginação e a nossa fé, que é a mesma coisa que aconteceu com todas as pessoas de quem ouvimos os depoimentos, a mesma coisa pode acontecer com você. Então esse é o poder que você tem, a capacidade de ver, de ouvir, de compreender e entender, que é poderosa, a capacidade de acreditar que é possível.
A capacidade de avaliar o que significa para você. Ouvimos e pensamos, sim, mas como isso se aplicaria a mim? Temos a capacidade de avaliar para que possamos começar de onde estamos, com nossas limitações de capital, ou de tempo, talvez, no começo, quando você começa em tempo parcial. Mas você pode fazer isso, você tem o poder e a capacidade de fazê-lo. Mais você tem a capacidade e o poder de decidir. Tomar decisões pode ter um efeito dramático na sua vida. Tomar decisões pode ser o começo de um novo período de crescimento, não apenas pessoal, mas um período de crescimento para o seu negócio, o seu nível de habilidades, a sua capacidade de estender a mão e tocar outras pessoas, a capacidade de decidir. Que longa lista de poder pessoal você tem, que eu tenho, que todos nós temos. Só precisamos ser lembrados. Agora mais uma. A capacidade de agir. A capacidade de colocar em ação o que você vê, entende, o que imagina, o que você acredita e depois no que você tem fé. A habilidade de agir não tem precedentes na criação de um milagre, pois não é a imaginação que cria uma escalada, que cria um negócio. Não é a imaginação que cria uma base de clientes. É usar a sua imaginação e colocá-la para funcionar. Mas você precisa ter a capacidade para fazer isso. Felizmente, na Herbalife você pode desenvolver um negócio em tempo parcial. Se você tiver que começar com tempo limitado, faça-o render. Antes de ir para o trabalho, na hora do almoço, à noite, nos finais de semana, pedaços de tempo, em que você encontra algo para fazer para começar seu progresso e mantê-lo em movimento com alto ímpeto. A sua capacidade de agir pode desenvolver todas as disciplinas. Você não pode aprender as disciplinas se não fizer o trabalho, sem entrar em ação. É como aprender a se comunicar. No início foi difícil, como comentei uma vez. Em minha primeira reunião, fiquei de pé, mas minha mente ficou sentada e me deixou lá em pé. Eu abri minha boca e não saiu nada. Meus joelhos começaram a tremer. Caía suor do meu rosto. Eu estava com medo. Isso é estar aterrorizado, sabe? Aquelas primeiras vezes, com certeza, eu fiz novamente. Eu criei coragem de fazer pela terceira vez e a quarta vez, e isso foi há mais ou menos 35, 36 anos atrás. Ainda bem que vocês não estavam na minha primeira apresentação. E agora, com muito mais confiança, muitos anos depois, porque eu agi e treinei as minhas habilidades de comunicação. Você tem a capacidade de fazer isso. O poder e a capacidade de desenvolver uma trajetória. Uma trajetória que vai lhe servir bem pelo período de tempo que desejar passar desenvolvendo esse negócio. Você tem a capacidade de desenvolver uma companhia, seu próprio negócio. O Mark Hughes criou essa incrível companhia chamada Herbalife. No começo era um sonho. Ele pensou nisso. Ele viu outras pessoas que tentaram e algumas que falharam. E ele disse, eu vou tentar e serei bem-sucedido. Primeiro foi uma visão em sua mente, depois ele trabalhou nessa visão e vejam o que aconteceu todos esses anos depois. E o depoimento do Mark é como o seu e o meu. Se nós podemos fazer, você pode fazer. Se podemos começar, você pode. Se podemos acreditar, você pode. Se podemos tentar, você pode tentar. E se podemos tentar novamente, você pode tentar novamente. Se você pode tentar até que fique mais fácil e finalmente as habilidades começam a se desenvolver. Se qualquer um de nós pode fazer, você pode fazer. Você tem a capacidade de desenvolver as disciplinas que criam valor na sua vida. As disciplinas de aprender a vender, aprender a conseguir clientes, aprender a construir uma base de clientes, aprender a recrutar. Você pode fazer isso, você tem o poder de fazer isso. Aprendendo como servir bem a sua organização, aprendendo como se comunicar, aprendendo a organizar as pessoas que você reúne, aprendendo a manter contato. Tudo isso faz parte do seu poder pessoal. Então eu quero lembrá-los, mais uma vez, de todo o poder que está disponível. Primeiro, o poder do mercado. Segundo, o poder do capital. Terceiro, o poder da Herbalife. E quarto, o seu poder pessoal. Se colocar isso junto, é só pensar um pouco mais agora do que no passado. Não tem motivo para você não ter todos os negócios que você quer, todo o sucesso que quer.
e posso afirmar que nunca existiu um ano melhor para fazer do que esse ano. Esse é o ano de alta intensidade. Esse é o ano de formular os sonhos de conseguir bilhões em vendas com uma companhia ao redor do mundo. Mas também é a visão de ajudar cada distribuidor independente, cada cliente a obter o máximo de benefícios dos produtos e cada distribuidor independente a obter o benefício máximo da oportunidade. É isso que nós fazemos. E com esse tipo de poder, especialmente para você, pessoalmente, não existe motivo para não conseguir, especialmente esse ano, mudar dramaticamente a sua própria vida. E assim, influenciar a vida das pessoas que quer tocar nos próximos anos. Aqui estão algumas sugestões para tornar esse ano ainda melhor do que você decidiu quando o ano começou. Aqui está essa lista e eu gostaria que vocês fizessem algumas anotações. Se estiverem prontos para as anotações, eu estou pronto para compartilhá-la. Como tornar esse ano fantástico para você, ganhando toda a força, toda a intensidade, todo o ímpeto que a Herbalife tem agora nesse momento. Aqui está a primeira. Revise seu desempenho. Mesmo se estiver apenas começando, iniciando o seu aprendizado das habilidades da Herbalife, coletando tudo, você precisa fazer uma pausa de vez em quando e se perguntar: como é que eu estou me saindo? E às vezes esse tipo de inspeção pessoal de nós mesmos pode ser muito valiosa, porque você precisa superar os seus erros o mais cedo possível. No meu primeiro ano, aprendendo a recrutar, aprendendo a vender, tantos anos atrás, eu lembro de alguns hábitos que eu tinha, especialmente no primeiro ano. Eu precisava, no final, dar uma olhada e começar a fazer mudanças. E se você puder fazer essas mudanças o mais cedo possível, então essas mudanças podem dar mais valor para você no futuro. Portanto, essa é boa. Revise seu desempenho. O Mike Hughes faz, o Dr. Katzen faz, todos nós fazemos. Os líderes da Herbalife aprenderam a fazer, sentar de vez em quando e ver seu próprio desempenho. O que você está fazendo, o que está dizendo e como está dizendo. Isso é extremamente importante, especialmente se você quiser se tornar um líder mais efetivo no futuro. Faça uma revisão do seu desempenho. Dê uma nota para si mesmo no final do dia, apenas pessoalmente, entre você e você mesmo. Será que eu me daria um A pelas atividades de hoje? Será que eu me daria um B? Ok. Será que eu me daria um C? De passável? Ou será que eu fiz uma bagunça hoje e sinto que não fui bem? Não é algo que precisa tornar público. Não é algo que você precisa compartilhar com alguém. É só para o seu conhecimento. De vez em quando, reserve um tempo para verificar o seu desempenho e faça uma revisão de como está se saindo. Eu estava viajando com um homem muito famoso, Dr. Schuller, uma vez em Singapura e Kuala Lumpur. E eu me lembro, depois de acabarmos em 2 ocasiões, nós tínhamos mais ou menos 3.000 pessoas em cada seminário. Este homem famoso, que já estava dando palestras e ensinando nos últimos 35, 40 anos, e é famoso no mundo todo, possui uma igreja muito conhecida nos Estados Unidos. Enquanto conversávamos após a sessão em Singapura, ele disse: você sabe, Sr. Ron, eu acho que a minha apresentação em Kuala Lumpur, numa escala de 1 a 10, foi de apenas 6. Ele disse: eu comecei a falar sobre política e eu deveria ter deixado esses assuntos de lado, isso me distraiu um pouco. E se eu fosse avaliar o meu desempenho, a minha apresentação em Kuala Lumpur, ele disse: eu acho que foi provavelmente um 6. Mas ele disse: aqui em Singapura, a que eu acabei de fazer, eu me senti bem. E se eu fosse avaliar a minha apresentação aqui, eu acho que numa escala de 1 a 10 foi mais ou menos 9. Eu tive que concordar com ele, esses números pareciam corretos. Mas aqui que é interessante, esse homem famoso há anos, dando palestras pelo mundo, ainda estava julgando o seu próprio desempenho. Ainda dando uma olhada crítica em como estava se saindo. Se ele estava ou não distraído, se ele estava falando ou não sobre assuntos que deveria ter deixado de lado, especialmente naquele país. E eu pensei, puxa, que incrível, dá para entender a sua fama. É por isso que falam bem dele no mundo todo, porque ele continua avaliando o seu próprio desempenho. Eu quero fazer o mesmo com o meu desempenho. Será que estou melhor esse ano em comparação com o ano passado?
Será que eu melhorei algumas das dificuldades que eu tinha há uns 2 anos atrás? Será que a minha apresentação está melhor? O meu desempenho? E não apenas o meu desempenho no palco e na plataforma, mas mais importante é o seu desempenho ao lidar com pessoas individualmente. Lidar com pessoas num grupo pequeno. Às vezes, esse desempenho, essa situação, é ainda mais importante do que o desempenho no palco em Barcelona, no Japão ou em Orlando. Porque as poucas pessoas que você pode ter podem se tornar os grandes líderes da sua organização no futuro. O desempenho que tiver ali, o que, como diz ali, pode ser tão importante ou mais do que o seu desempenho no palco, onde existem 1000 pessoas ouvindo. Mas acredito que é uma coisa boa para se considerar. Na medida em que o ano passa, reserve um tempo para rever o seu desempenho. Mais uma coisa, quando você estiver revendo o seu desempenho, não é má ideia ter algumas pessoas ao seu redor em quem você confia e deixe-as ajudar na avaliação do seu desempenho. E aqui está o motivo. Quando estamos muito ocupados durante o dia e estamos tão ocupados quando estamos fazendo a reunião, é meio difícil pensar no nosso desempenho. Simplesmente fazemos. Mas de repente alguém pode observar algumas coisas as quais não pensamos e pode nos dar bons conselhos. Para aqueles que estão próximos, não hesite em perguntar como me saí, como foi aquela apresentação, como foi o treinamento, como foi o meu workshop. Foi bom? Que tipo de nota você me daria? Em uma escala de 1 a 10, qual seria a sua avaliação do meu desempenho? E se for alguém da sua confiança, que pode te dar uma boa opinião sobre seu desempenho, sua linguagem, seu estilo, como faz suas apresentações, sua atitude e como ela se parece à sua personalidade, talvez algumas coisas que possam ver e que você não pode. Porque às vezes ficamos tão envolvidos e não conseguimos ver a nós mesmos. Mas outra pessoa do lado de fora pode observar, não para acabar com você, mas para dar uma boa opinião e alguns conselhos sábios. Essa é boa, revise o seu desempenho com você mesmo e com a ajuda dos que estão ao seu redor e que podem te dar bons conselhos. Mais uma para esse ano, para fazer este ano ser fabuloso para você, enfrente os seus medos. Todos nós temos. O medo de que não vamos fazer um bom trabalho. O medo de que não vamos nos sair tão bem quanto gostaríamos. Medos que estão conosco e alguns os temos, talvez desde nossa infância. A vida é constituída de ambos, medo e fé. A fé, é claro, é a capacidade de superar os seus temores. Mas o que você precisa fazer com relação aos seus temores? Com relação talvez à sua própria percepção da inadequação, mesmo não se sentindo forte o suficiente naquele momento, você precisa enfrentar os medos. E você precisa trabalhá-los. O que eu poderia fazer para eliminar esse medo, ou pelo menos superá-lo? Uma coisa que eu gosto de dizer, deixe num pequeno canto, porque sempre tem o conflito entre a fé e o medo. Mas o que a fé pode fazer é deixar os seus temores num pequeno canto. Porém, se você começar a ampliar os seus temores, adivinhe o que eles podem fazer? Deixar sua fé num pequeno canto. Sempre existe uma competição entre um e o outro, entre o bem e o mal, entre a escuridão e a luz, entre a doença e a saúde, entre a liberdade e a tirania. A competição sempre ocorre. Mas o que nós precisamos aprender a fazer é enfrentar esse lado obscuro, enfrentar aquele lado difícil e ver se conseguimos dar um jeito nele. Talvez não eliminá-lo de vez, mas deixá-lo num canto tão pequeno para que não afete o resto do seu desempenho. Enfrente os seus temores, quaisquer que sejam. Esse é um bom ano para fazer isso. Você possui a força para fazer isso. Você tem ajuda para fazer isso. Você tem o apoio para fazer isso. Esse é o momento para fazer isso, esse ano, para tornar esse ano o seu melhor. O próximo assunto que devo dar como bom conselho para você esse ano, exercite a sua força de vontade. Nem tenho como mostrar o que você pode conquistar se tomar a decisão. 2 palavras muito poderosas. Eu vou. Benjamin Disraeli disse, nada pode resistir à vontade humana. E você deve usar essas palavras com mais frequência esse ano. Eu vou aprender as disciplinas. Eu vou melhorar todos os dias.
Eu vou me certificar que minha apresentação será melhor. Eu vou aproveitar ao máximo a minha oportunidade. Eu vou maximizar o meu tempo. Eu vou corrigir os meus erros e julgamento melhor este ano do que fiz ano passado. Eu vou fazer um trabalho fantástico. Se você usar esta força de vontade, entenda, a força do eu vou que você possui será imbatível se você utilizá-la. Às vezes temos muita coisa que não estamos usando. É como ter uma conta no banco e nunca escrever um cheque. Isso seria um pouco estranho. Ou você tem uma conta no banco com 10 milhões de dólares e você faz cheques de $1. O que estou pedindo para você, você possui uma conta bancária de 10 milhões de dólares de força de vontade. O que eu estou pedindo para você esse ano é que escreva cheques maiores. Aceite alguns desafios maiores e diga para si mesmo: ei, eu aprendi a resolver problemas no passado. Eu vou resolver problemas do futuro. Eu vou corrigir meus erros. Vou aprender a conhecer pessoas de quem eu tinha medo antes. Eu vou aprender a me levantar e falar naquelas reuniões. Eu vou me tornar um líder e ajudar as pessoas no seu futuro no negócio Herbalife. Eu vou fazer as mudanças necessárias. Eu estou dizendo, você pode fazer isso. Aqui vai mais um. Admita os seus erros. Às vezes, nós precisamos admitir nossos erros ao que estão ao nosso redor. Pessoas que decepcionamos por causa desses erros. Precisamos admitir para os outros que estão contando conosco que não funcionou e que cometemos esses erros. Porém, o mais importante é aprender a admitir os seus erros para você mesmo. O conselho mais poderoso que você pode ter é o conselho da sua própria consciência. Seu próprio conselho. Nós apreciamos o conselho de Mark Hughes, nós apreciamos o conselho da equipe de presidentes, do Chairman's Club, nós apreciamos o conselho dos líderes que estão à nossa volta, nós apreciamos até o conselho da nossa família, nós apreciamos o conselho de nossos amigos, nós apreciamos o conselho daqueles em quem confiamos, e suas informações podem ser valiosas para nós. Mas aqui está o conselho mais importante para começar a confiar. É o seu próprio conselho. Você possui algumas formas de descobrir respostas para problemas que você provavelmente ainda nem tentou. Admita os seus erros para si mesmo. E, às vezes, sente-se com você mesmo e tenha uma conversa. Foi aqui que eu errei. Aqui eu poderia ter feito melhor e não fiz. Aqui eu deixei solto e deveria ter controlado melhor. Admita para si mesmo. Olhe para dentro do seu coração, dentro da sua alma, depois busque o seu próprio conselho. Faça essas correções necessárias e vá em frente. Todos nós vamos errar. Todos nós vamos ter aqueles dias quando as coisas não vão bem. Todos nós, algumas vezes, vamos dizer coisas erradas, fora de hora. Deveríamos ter controlado a língua e não o fizemos. Nós perdemos o bom humor e não deveríamos ter perdido. Tudo isso vai acontecer com todos nós. O principal é aprender com isso, dos conselhos de outros e mais do seu próprio conselho. Aqui está outro grande conselho para esse ano. Aproveitando para capitalizar no bom momento da Herbalife, refinar seus objetivos. Algumas boas perguntas a fazer. Por que você entrou na Herbalife? Por que você se sentiu atraído por essa companhia única? Para alguns de vocês, eu sei que foram os produtos. Vocês tiveram resultados fabulosos. Para alguns de vocês, foi a oportunidade financeira para o futuro, ou a combinação dos produtos e a oportunidade. Alguns de vocês ouviram falar do treinamento e as aulas que nós temos que ajudam as pessoas com seu desenvolvimento pessoal. Vocês estavam interessados nisso. Para alguns de vocês, foi uma chance de ser salvo da escuridão financeira. Talvez você não tenha achado respostas até achar a Herbalife ou sempre quis um empreendimento, mas não tinha um. Você sempre trabalhava para outra pessoa, agora tem a chance de trabalhar para si mesmo. Uma chance de multiplicar os seus esforços aqui como não poderia em alguma outra situação. Eu não sei quais foram todos os seus motivos para você entrar no negócio Herbalife. O que te atraiu a esse homem único, Mark Hughes? O que te atraiu a esses produtos fantásticos? O que te atraiu ao sistema de suporte da Herbalife? Uma chance de trabalhar com outras pessoas para realizar os seus sonhos. Eu não sei quais foram as decisões que tomou que te atraíram para esse negócio. Mas não é uma má ideia voltar e pensar nisso. O que eu tinha em mente quando ouvi a história da Herbalife?
O que estava passando na minha cabeça, o que eu poderia fazer com esse negócio, o que eu poderia fazer com esses produtos. Não é ruim voltar e rever isso. Solidificar isso, ancorar, amarrar. E a partir daí, começar a ampliar o seu sistema de pensar nos seus objetivos e pensar no seu futuro. Algumas coisas que você pensou que poderia fazer, agora que você já está no negócio durante um tempo, talvez você esteja 1 ou 2 anos e agora você precisa reavaliar os seus objetivos, porque há 1 ano atrás era isso que você podia ver. Quando você entrou aqui, era só o que você conseguia pensar. Todos ouvimos depoimentos que nos inspiraram. Quando alguém entra no começo e diz, se eu pudesse conseguir apenas $500 por mês, seria fantástico. Mas não demorou muito até essa pessoa começar a mudar esses objetivos. Mas você não deve pensar apenas nos objetivos financeiros que são possíveis para você, mas em todo o resto também. E é assim que eu chamo toda aquela refinação dos seus objetivos. São motivos para se dar bem. Se você tiver motivos suficientes, você pode fazer qualquer coisa. Se você tiver motivos suficientes, você pode ir até onde quiser, ganhar tudo que quiser ganhar. Se você tiver motivos suficientes para acordar cedo, motivos suficientes para ficar até um pouco mais tarde, motivos suficientes para sentar e aprender as disciplinas, motivos suficientes para seguir os passos, motivos suficientes para desenvolver a linguagem, motivos suficientes para pagar o preço, motivos suficientes para pôr sua fé a seu serviço. Se você conseguir motivos suficientes, o negócio Herbalife pode fornecer o resto em termos de desafios, oportunidades, um negócio para se trabalhar, pessoas para te ajudar, um sistema de suporte para participar. Tudo isso é possível, mas você precisa constantemente refinar os seus objetivos. Alguns que você tinha no começo já deixou de lado. Eu fiz isso. Algumas coisas que eu queria todos esses anos atrás, quando comecei a construir a minha organização, algumas coisas que eu queria, eu estou dizendo, me custaram muito. Se eu soubesse o quanto iriam custar, eu nunca teria pago. Eu aprendi a ajustar os meus objetivos. Algo que era uma obsessão, eu descobri, ei, não é isso que eu realmente quero. Primeiro, o preço é alto demais. Segundo, quando você finalmente consegue, o gosto não é tão bom. Portanto, isso é um processo contínuo para você pessoalmente, para o seu negócio e para a sua família. Continue a refinar os seus objetivos. O propósito é mais forte que o objeto. O que você quer é importante, mas o motivo é ainda mais importante. Portanto, decida o que você quer. Decida para o que você quer. Continue trabalhando nisso. Porque se você for trabalhar nessa parte, e a Herbalife trabalhando nessa outra parte, e os presidentes em outra, tudo isso se encaixa. E se você mantiver uma visão clara dos motivos pelos quais você quer que a Herbalife funcione para você, então você estará mais apto a ganhar com essa oportunidade da Herbalife e usar esse sistema de suporte para mudar os seus dias, mudar o momento da sua organização, mudar o seu futuro. Refine os seus objetivos. Agora aqui está mais um. Acreditar em você mesmo. Acreditar que você tem o poder, que já conversamos antes, de mudar a direção da sua vida, na dimensão que você quer. Acredite em si mesmo. Você precisa acreditar no futuro. Você precisa acreditar no país onde vive. Você precisa acreditar no sistema econômico. Você precisa acreditar que existem líderes que podem calcular politicamente que estaremos bem, que vamos desenvolver um mundo melhor nos próximos anos comparado com os últimos anos. Você precisa acreditar na sua comunidade, você precisa acreditar na sua igreja ou sinagoga, você precisa acreditar nas pessoas ao seu redor. A Herbalife te dá muitas coisas para acreditar: o futuro, a visão, as possibilidades, a oportunidade. Porém, aqui está mais importante que acreditar em você mesmo. Se você precisa de respostas, elas estão bem aqui dentro da sua própria consciência. Se você precisa de apoio, você tem, está aí. Acredite em si mesmo. Você tem a capacidade e o poder. Não reclame sobre o que não está disponível. Você pode compensar isso com a sua própria fé, e a sua própria força e o seu próprio poder. Quem foi que disse, eu reclamava de não ter sapatos até encontrar alguém que não tinha pés? Você tem tudo o que precisa. Você tem dentro de você a capacidade de ver, acreditar, ter fé. E, portanto, esse ano de alto ímpeto na Herbalife, alta intensidade na Herbalife, misture isso com a sua crença em si mesmo, e a sua vida vai mudar, os seus dias vão mudar, e a sua organização vai mudar, tudo vai mudar.
Aqui está mais algumas coisas. O próximo passo é: peça sabedoria. Todos nós precisamos confiar num poder maior. Dentro da Herbalife, nós confiamos naqueles que foram antes e desenvolveram essa organização poderosa. Nós olhamos para o Mark por essa visão incrível do futuro, de conseguir megabilhões em termos do escopo do poder dessa companhia e a habilidade de fazer negócios. Nós confiamos nisso, nós respeitamos isso, nós respeitamos a inspiração dos depoimentos, daqueles que chegaram ao Chairman's Club, a equipe de presidentes, a equipe de milionários, todo o resto. Aqui está mais um. Conserve o seu tempo. Todos nós recebemos a mesma quantia de tempo. Eu lembro quando finalmente entendi que as pessoas ricas têm aproximadamente 24 horas por dia e as pessoas pobres têm aproximadamente 24 horas por dia. Que descoberta incrível! Eu disse, que coisa curiosa, não? Vemos os ricos com a mesma quantidade de tempo que os pobres, qual será a diferença? E a vida é sobre isso mesmo, descobrindo a diferença de como algumas pessoas aprenderam a ganhar tempo, investir em um dia e torná-lo 5 vezes mais valioso agora do que era possível há 5 anos atrás. Capitalizar no tempo que você tem, capitalizar o tempo, capitalizar na liberdade. Se você tem tempo e não usa de maneira sábia, então provavelmente você foi destinado a viver menos que uma vida dentro de uma vida inteira. Mas se você aprender a capitalizar o seu tempo, o seguinte é possível. Você pode viver 5 vidas em uma. Você pode viver 10 vidas em uma. Porque a vida não é apenas a passagem do tempo, é uma coleção de experiências, sua intensidade e sua frequência. E a Herbalife te dá a chance de ter um mundo bem mais amplo do que você provavelmente teria sozinho. A Herbalife te dá a chance de pensar além de onde você está. Talvez todos aqueles anos antes de você encontrar a Herbalife, você simplesmente pensava localmente, bem próximo de onde você estava, porque esse era o tamanho da sua oportunidade. Mas agora que o negócio Herbalife chegou e você tem essa chance de pensar além dessa área próxima a você, de pensar além de tocar apenas algumas pessoas, tocar a muitas pessoas. E agora, se você conservar o seu tempo e usá-lo com sabedoria em relação aos negócios, você pode viver várias vidas em uma. E as experiências tocando as vidas de outras pessoas, elas voltando e te agradecendo por isso, não tem presente melhor. Esse é um dos motivos pelos quais eu ainda viajo ao redor do mundo para todos esses países. Com certeza alguém diz, Sr. Ron, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, eu ouvi a sua história, eu ouvi o que você tinha a dizer e isso tocou minha vida. Veja o que aconteceu comigo, o dinheiro não compra isso. Portanto, eu estou pedindo para vocês usarem o seu tempo com sabedoria, o tempo que você tiver. Eu não sei se vocês têm 10 anos ainda, ou 20 anos, ou 30 anos. Ocorreu-me há não muito tempo que eu estou trabalhando na última metade da minha vida. Provavelmente. Mas independente da quantidade de tempo que você tem, se for pouco tempo ou muito tempo, o principal é o seguinte, aproveite. Não deixe passar despercebido. Aproveite e torne esse tempo valioso. Faça esse tempo ser útil. Se você tiver 1 hora, preencha. Se você tiver um dia, preencha-o. Se você tiver uma chance de falar com alguém, preencha essa conversa com tudo que você tem, tudo que você sabe e tudo que você sente. E se você começar a ganhar o tempo que você tem, eu estou dizendo, a sua vida vai te dar a oportunidade de viver mais do que uma vida inteira numa vida.